Hoje, o nosso convidado especial, com muita honra, é o Dr. Jefferson da Paz, que eu quero pedir para ele se apresentar, porque o currículo é tão extenso que não deu para eu decorar. Meu nome é Jefferson, da Paz, né? Eu tenho um pouquinho de tempo de medicina aí, acho que uns 18 anos. São 3 ou 4 pós-graduações, né? Endocrinologia, metabologia, nutrologia, medicina do esporte e medicina interna. Acho que é isso. Tem mestrado também, mas a gente não precisa falar, não. A gente já viu que você é poderoso. A gente vai tentar aqui falar um pouquinho de cada área, mas assim, dos assuntos mais pertinentes que todo mundo tem dúvida, principalmente hoje que a internet está aí e ela traz muita informação e às vezes a gente entra em choque com essas informações, a gente não sabe exatamente em quem acreditar, né, doutor? Então, começando com a área sua da nutrologia. Eu acredito que a procura para essa área da medicina, ela é até um pouco recente. A gente sabe que a nutrologia, ela saiu de dentro da UTI, que é onde ela cresceu, onde ela nasceu, né, na necessidade do médico entendesse um pouco desses conceitos nutricionais e essa aplicação clínica no paciente, e ela foi ganhando consultório. E hoje, com essa procura de melhorar a qualidade de vida, tudo isso, anexou muito o médico que trabalha nessa área com aquele que pratica atividade física. Então, eu quero melhorar um pouco a minha qualidade de vida, eu quero começar a fazer uma atividade física, então ele vai no cardiologista, ele vai no outro profissional, mas qual suplemento eu devo tomar, qual tipo de vitamina, eu quero melhorar um pouco mais. Isso foi ganhando os conceitos de melhora na qualidade do envelhecimento, né? Então a gente fala que é um envelhecimento saudável, vamos dizer assim, né? Ou seja, envelhecer sem doença, né? Então eu gosto de falar que quem trabalha nessa área trabalha com um indivíduo que ele é saudável, ele busca ficar mais saudável ainda. Então, independente do sintoma que você quer analisar, você quer entender o que está acontecendo no teu corpo hoje de uma forma geral, você pode procurar um clínico geral, que ele vai te dar um direcionamento, um cardiologista que faz uma boa clínica médica vai te dar. E o médico que trabalha nessa área da nutrologia, ele vai entender o que essas outras áreas não abrangem. Em relação a vitaminas, proteínas, minerais, qual a importância dessas substâncias, o tipo de cardápio adequado que você pode conversar com o teu nutricionista e você pode fazer na tua casa, um trabalho em conjunto para você perder peso, melhorar a sua constituição corporal, né, ficar mais livre de gordura em si, melhorar a tua qualidade de sono, né? Trabalhar nos pilares que a gente fala, que são os pilares que vão fazer com que você envelheça sem doença. Então, o sono, exatamente, sono adequado, uma alimentação adequada, prática de atividade física, né, que é a mudança nos hábitos de vida, manejo do estresse e a reposição disso tudo que está faltando. Na verdade, o corpo é uma máquina perfeita, né? Mas, assim, a situação do dia a dia, o envelhecimento, tudo isso a gente tem que entender que vai faltar o combustível. Eu falo que dos pilares que a gente abrange no tratamento, ela é a pedra fundamental. Tá? Não tem como você manter uma qualidade de vida hoje sem fazer atividade física. Todos os estudos hoje mostram, se você for analisar, saiu até um recente aí de Harvard, que fala sobre a circunferência da coxa. Quanto mais massa magra eu tenho na minha coxa, tamanho em relação a menos gordura e mais músculo, melhor é a longevidade. E eu vi inclusive um estudo de que quanto menos massa, mais problema cognitivo passa a ter também. Exatamente. E olha que relação muito, muito doida, né? Diretamente proporcional, vamos dizer assim, né? Aliás, inversamente, né? Quanto maior a massa magra, tecnicamente eu vou ficar menos doente da parte cognitiva, então, e diretamente proporcional em relação ao envelhecimento saudável. O conceito de atividade física é uma coisa que você faça rotineiramente e você se dedique a fazer aquilo. Olha, eu vou separar 1 hora do meu dia, 40 minutos do meu dia, pelo menos 3 vezes na semana. A Sociedade Brasileira de Cardiologia antes falava 150 minutos por semana de atividade física. A gente considerava isso como um hábito saudável e classificaria como exercício. Hoje a gente já fala 200 minutos. Então eu tenho que colocar isso na minha prática diária
Por quê? Eu saio de casa e vou de casa pro meu trabalho caminhando. Não é exercício. E o atleta de final de semana? É bom, é ruim, não tem valor? Saiu até um artigo recentemente que, assim, todo esforço é válido, né? Ele tem melhor cognição de quem não faz nada. Então, assim, é o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é que você faça isso mais durante a semana, que seja 3 vezes na semana, uns 200 minutos lá, de alguma coisa que você gosta de fazer, porque tem que gostar, né? Não adianta ir na marra. No começo você vai na marra. Não adianta fazer esses 200 minutos só num dia, no final de semana. Não resolve. Então, você tem que distribuir isso, separar um horário, prestar atenção na tua respiração, na tua frequência cardíaca, escutando uma música que você gosta, que seja isso, com um companheiro ou uma companheira, ir lá batendo papo, fazendo uma coisa para ser prazerosa, né? Porque é uma higiene mental também. Então, somando isso, os 200 minutos. Aí a gente considera como sendo uma atividade física, vamos dizer assim, organizada, né? Eu mesma, isso eu quero uma dúvida pessoal. Eu fiz alguns exames, existe um valor de referência, a internet tem uma chuva de informações com valores completamente distorcidos. Como eu faço para eu ter segurança, para acreditar em quem, como e quem que tem razão nessa história? Então vamos lá, acho que você falou em relação a quem procurar, então professor de educação física, eu acho que quer fazer uma atividade, tem que ser supervisionado, então eles estudam para isso. Tá. A gente não estuda, né? Eu estudo medicina, eles fazem, então tem que ter supervisão. Vai para uma academia, um personal, ou, né, um pilates. O que você for procurar, você tem que procurar um profissional que vai te orientar e fazer aquilo de maneira adequada, respeitando os teus limites. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você falou em relação a exames, né? Claro, desde que o exame venha de um bom lugar, como a Labormed, a gente sabe, tem plena confiança nisso. Também interpretar não o exame de uma forma literal. Isolada. Não. Olhar o paciente como um todo, entender o que esse paciente tem, qual foi a queixa clínica e os dados laboratoriais. Então você vai anexar isso, o exame físico, a história clínica do paciente, medicamentos que ele usa, tempo de evolução daquilo que ele está sentindo, história patológica pregressa, né, as doenças que ele já teve, hábitos de vida. Então você vai somar isso tudo. O momento que ele está vivendo também interfere muito. O momento também, principalmente, boa colocação. Então você junta isso tudo e interpreta o exame, né? Por isso que o valor de referência é uma coisa, é um norte para o médico, e a gente tem os valores que nós chamamos, vamos colocar aqui entre parênteses, ideais, por assim dizer, né? Porque dentro da história clínica, dentro da evolução clínica e dentro do acompanhamento do paciente, que a gente já tem experiência no consultório, você sabe que ele melhora clinicamente quando o valor de determinados exames tem um valor um pouco mais específico. Agora, doutor, uma outra questão. Se eu vou fazer um exame, por exemplo, na segunda-feira, o meu final de semana, ele tem que ser dentro de uma normalidade, ou de repente eu resolvo ir para uma fazenda e andar a cavalo e aí eu vou estar num ritmo mais acelerado? Isso vai interferir na coleta do exame na segunda-feira? Alguns exames sofrem influência direta, né? Próstata, por exemplo, PSA, né? Alguns marcadores inflamatórios, como a homocisteína, como o PCR, PSA ultrassensível, né? O próprio hemograma também pode sofrer um pouco de interferência em relação a isso. Alguns outros também, sódio, potássio, entre outros. Vou citar todos aqui, que são muitos, né? Então, em tese, você deveria pensar assim, olha, eu tenho que fazer o exame como eu estou. Mas você vai lá para a Rifânia no rancho. Passeia, anda de barco, toma sol, excede um pouquinho algumas coisas, e aí segundona, domingo você chega em casa, descansa, vou fazer um repouso, vou comer uma saladinha aqui, e amanhã cedo eu vou fazer exame. Não vai dar certo, né? Vai vir tudo meio maluco os resultados, você não vai conseguir entender. Aí se você interpreta os resultados daquele paciente que veio da fazenda, cavalgou, e vai interpretar o resultado, ele fez um pedal mais extenso, por exemplo, né? De repente demorou até um pouquinho mais, aquele final de semana, vai alterar as coisas. Então, assim, tem que entender e investigar. Olha, veio com o exame. Olha, esse exame deu um pouquinho assim. O que aconteceu no fim de semana? Você fez quando esse exame? Qual foi a situação? Você tomou algum medicamento? Estava com dor de cabeça, um paracetamol, alguma coisa do tipo? O antibiótico interfere no resultado? Interfere, antibiótico, anti-inflamatório, analgésico. Medicamentos de forma geral interferem. E a vacina? Então, a vacina, para exames de rotina, nem sempre. Alguns tipos de vacina que fazem uma excitação do sistema imunológico muito forte pode alterar um pouco o hemograma, sim.
né? E algumas imunoglobulinas também, por exemplo, aquelas que são marcadores aí de resposta imunológica, E eu podem acredito alterar. que até o estado emocional da pessoa pode alterar, né? Claro, com certeza. Falando em estado emocional, mais um aqui, ó, um particular com você. Toda vez que o meu estado emocional tá abalado, que eu tô preocupada, ansiosa ou deprimida, me estoura herpes labial e sempre no mesmo local. Tem a ver esse estado emocional, o estado emocional abaixa a minha imunidade, tem essa relação? Tem, com certeza. Vamos dizer assim que o estresse produz uma substância chamada cortisol. Então, se você está com algum problema familiar, problema pessoal, que seja, problema na empresa, né, trabalho e tal, no seu dia a dia, se você se estressou no trânsito, alguém te trancou ali, você já está produzindo cortisol. Então, o cortisol ele faz o quê? Ele altera a nossa resposta imune. Ele faz você comer mais, ele faz você produzir menos proteína. Dormir menos? Ou dormir mais, depende do nível que ele está, né? Então, ele vai fazer com que o seu corpo fique numa situação de estresse. Esse estresse, obviamente, vai ter influência na medula óssea, por substâncias chamadas de interleucinas, né? Que são substâncias aí do nosso sistema imune, produzidas pelo nosso corpo. Então, elas vão influenciar nessa resposta. E é claro, se eu tenho uma herpes, um vírus ali, um herpes labial, lá escondidinho na pontinha do teu nervo, e o teu corpo constantemente está combatendo para que ele não apareça, e você fica estressada, você vai promover um erro nessa resposta. E aí pode acontecer de aparecer os sintomas. E toda pessoa tem esse vírus dormente ali, de repente nessa situação ou emocional ou física, ele acorda? Olha, a maioria é adquirida na infância, muitas vezes no canal do parto, até. Mas assim, durante, né, a nossa vivência, você acaba tendo contato, né, na adolescência ali, contato direto de mucosa com alguém que tinha alguma lesão e você adquire aquilo. Então nem todas as pessoas têm, né? Mas a maioria das pessoas que os têm, normalmente eles ficam mais, vamos dizer assim, latentes, e aí nessas situações específicas ele aparece. Doutor, quais são as principais doenças que chegam no seu consultório e o que fazer para a gente não só remediar, né, esperar essa doença se instalar para correr atrás, o que fazer, quais são os exames que a gente faz preventivamente, quais são os acompanhamentos para que a tireoide, a diabetes, a hipertensão, que elas não se instalem de uma maneira que depois já não tem mais tempo de ajudar tanto. Excelente pergunta. Na realidade, o que mais aparece no consultório hoje é a obesidade, 80%, chegando a 90%. Eu não sei se é porque é minha área de trabalho, que eu trabalho bastante, e o pessoal acaba procurando mais, mas o que eu tenho de mais procura no consultório hoje é a obesidade. Depois vem diabetes, doenças tireoidianas, etc. O que dá para perceber, e a síndrome metabólica também que está aparecendo bastante. E agora o pessoal está procurando para lipedema, ocorreu um pouco de aumento no tal do lipedema e também na esteatose hepática, para diminuir a gordura no fígado, né? Alguns colegas acabam encaminhando aí, o pessoal da cardio encaminha bastante para poder fazer esse tipo de acompanhamento. Em linhas gerais, diante de todas essas patologias que a gente falou, o que mais a gente percebe é uma condição inflamatória prévia. Então, sobrepeso, uma obesidade, nível de estresse, também a combinação desses fatores leva ao desenvolvimento de doenças. Então, quando o paciente chega, você vai entender o quadro que ele tem, o que ele precisa, qual que é as dores que ele tem, né? Vai buscar sanar, interpretar essas dores e guiar para o diagnóstico. Então, você vai pegar e falar assim, olha, são sintomas de uma deficiência de vitamínica, por exemplo. Então, vou dosar vitamina B12, vitamina D, vitamina C, dosagem de zinco, magnésio, né? Alguns íons, cálcio, por exemplo, tal. Doenças tireoidianas, que são bem comuns e muito subdiagnosticadas, então você vai solicitar um TSH, se tiver sintomas clínicos, né? Você vai direcionar para isso. A glicose, que às vezes ela é bem silenciosa, às vezes não, a maioria das vezes o paciente vem com a glicose mais alterada e não sabe. Às vezes está levantando muito à noite para fazer xixi e não sabe que está com a glicose mais alterada, perdeu um pouco de peso, achou bom. Qual é o normal? Quantas vezes levantar à noite? Uma, talvez duas. Depende do teu nível de hidratação durante o dia e naquele períodozinho antes de você deitar, né? Se você beber muita água, você vai acabar acelerando essa filtração renal durante a noite. Mas uma, talvez duas. Assim, seria o normal, né?
Agora, mais que isso aí, já tem que começar a entender se não está com uma bexiga hiperativa, idade, medicamentos e, obviamente, a diabetes, né? E aí você vai solicitar os exames específicos para te ajudar no diagnóstico. Lembrando que a clínica na medicina ela sempre vai ser soberana. O médico tem que confiar na clínica médica, ele tem que aprender clínica médica, interpretar e avaliar o paciente. O exame ele é um auxiliar no diagnóstico, ele vai confirmar a tua hipótese diagnóstica e também ele vai te nortear no tratamento que você está fazendo. Ó, deixa eu ver se está certo. Deixa eu ver se o tratamento da diabetes está certo, está fazendo certo. Você vai fazer hemoglobina glicada. Deixa eu ver o nível de inflamação desse paciente. Doutor, muito obrigada. Em nome do Labor Médio, quero agradecer a sua presença, essas informações muito importantes que a gente sabe que todo mundo tem dúvida, né? E como eu falei aqui, essa história da gente ter muita informação, a gente fica um pouco perdido. Então, a gente está trazendo vocês, profissionais da saúde, aqui justamente para tirar essas dúvida sua, dúvida minha, que a gente tem a todo momento. Em nome do Labor Med, meu muito obrigada. Agradeço o convite, agradecer ao Labor Med, a pessoa do Silvinho aí, meus, de certa forma, até amigos, né? É uma honra poder participar, poder trazer um pouco de informação. Me coloco à disposição para sempre precisar. O consultório está ali. Clínica Baldock? Clínica Baldock, nome da família da minha esposa. Não sou Baldock, tá? É minha esposa que é, então... Todo mundo pergunta, doutor, qual família Baldock? Eu sou da Paz. Eu sou da Paz. Agradeço muito o convite, é uma honra poder esclarecer, é importante para mim como profissional de saúde, né, como médico também, e trazer essa proximidade maior, né, do paciente, com o laboratório, com a gente lá no consultório. Isso é muito importante e fico à disposição para outras vezes. Pode me chamar que eu vou vir. Eu te agradeço, tá, e não vai fugir da raia. Não vou não. Muito obrigada.